Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma meditação no livro do Apocalipse, no capítulo 4. E o tema é o futuro glorioso dos que amam a Deus. E se você for novo por aqui, eu peço que você já se inscreva no canal, no botão vermelho aqui embaixo, e também clique no sininho das notificações para você receber o aviso de todos os próximos vídeos. Então vamos ao vídeo. Eu quero ler aqui em Apocalipse capítulo 4, que diz o seguinte: Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, diz o verso 2, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há também, diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esse é um texto extraordinário, né? E por isso que nós queremos meditar agora com você nesse vídeo. O futuro glorioso daqueles que amam a Deus, de todos aqueles que amam a Deus. No capítulo 4 do Apocalipse, a gente vê uma imagem interessante. O apóstolo João, que escreveu as visões que ele teve do Apocalipse, ele diz que no capítulo 1 são as coisas que ele viu, uma grande visão, uma visão de Cristo glorificado. Nos capítulos 2 e 3, nós já fizemos um vídeo sobre isso, fala do tempo da igreja, um tempo que já está durando mais de 2000 anos. E quando terminar esse tempo da igreja, vai surgir um novo tempo, que é o tempo que está no nosso futuro, que vai começar com o arrebatamento da igreja do Senhor, com o arrebatamento daqueles que amam a Deus. E aqui no capítulo 4, no verso 1, diz exatamente isso, e aparece a expressão depois destas coisas 2 vezes. Vejam bem, depois destas coisas olhei, continua aqui o texto, né? E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, depois destas coisas, essa expressão, depois destas coisas, significa o tempo que virá depois do arrebatamento. E ele aqui, eu penso que João, o apóstolo João, está nos representando a igreja que será arrebatada, a noiva do Cordeiro. E ele então olha e vê uma janela no céu, não é isso? Ele olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, né? Não era uma janela, era uma porta. E quando ele olha e vê uma porta, ele ouve uma voz que lhe diz assim: sobe para aqui. E imediatamente ele se acha lá no céu e vê que tem um trono ali naquele lugar e alguém está sentado que brilha muito. Ele não consegue nem ver o rosto deste personagem, né? Deste ser glorioso que está sentado no trono. Então isso, na minha opinião, mostra aqui uma ilustração de como vai acontecer o arrebatamento da igreja e que vai ser num abrir e piscar de olhos, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então, João está nos representando aqui. E quando ele chega lá, ele vê algo maravilhoso. Ele vê o trono de Deus. E ele fica maravilhado. Ali estão 24 anciãos que estão assentados em tronos. E eles têm coroas de ouro sobre a sua cabeça, né? E também ele vê os 4 seres viventes que assistem diante do trono de Deus, né? Um tem um rosto como de homem, o outro como de boi, né? O outro como de uma águia quando está voando, não é isso?
ele vê todos eles, e o outro tem uma cara como se de leão, então ele vê tudo assim, é semelhante, porque são seres tão gloriosos, tão extraordinários, tão maravilhosos, que ele não consegue transmitir a informação com muita precisão. E ele diz, olha, era semelhante o rosto como o rosto de leão, o outro era semelhante como o rosto de homem, o outro como um boi, o rosto de boi, o outro como uma águia quando está voando. O fato é que são seres maravilhosos, são seres angélicos de alta patente que assistem diante do trono de Deus. Eu creio que João ficou maravilhado. Ele ficou impressionado, impactado diante da glória de Deus e diante do trono como um mar de vidro. Eu creio que tudo era luz, tudo é translúcido, tudo é extraordinário, tudo é maravilhoso. E ele ouviu mais alguma coisa. Ele ouviu que aqueles seres viventes, eles adoram a Deus, né? E eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E aí os 24 anciãos, eles se prostram diante daquele que se assenta no trono e depositam as suas coroas de ouro diante dele. Então, ele está vendo uma cena maravilhosa, a cena da presença de Deus. Eu imagino que deve ter sido a mesma cena que Isaías, lá no capítulo 6, ele narra, 900 anos antes, né? Porque ele foi diante de Deus com uma grande aflição. O rei Uzias tinha morrido, e o rei Uzias havia governado Israel por 52 anos. Foi um reinado muito próspero, muito abençoado na agricultura, em todas as coisas. E aí o rei morreu. E Isaías era jovem, ele ficou preocupado com Israel. Entrou na presença de Deus e disse, Deus, ele deve ter falado mais ou menos assim, nosso Deus, o rei morreu, o que vai ser de Israel? E ali ele derramou a sua preocupação. Mas Deus abriu seus olhos e ele viu a glória de Deus, ele viu os serafins, né? Aqui fala seres viventes, lá no livro de Isaías fala serafins, tinham também 6 asas, e eles proclamavam constantemente, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E Isaías ficou maravilhado, esqueceu até do assunto que ele tinha ido levar diante de Deus, e ali ele viu a santidade de Deus. Foi a mesma coisa que João viu a santidade de Deus, ele ouviu que os seres mais elevados do céu, os seres criados mais elevados, de mais alta patente no céu, os querubins ou serafins, esses que estão diante de Deus, que são chamados aqui de seres viventes, eles adoram a Deus o tempo inteiro dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele é santo. Interessante que isso mostra a natureza de Deus. Isaías, quando ele ouviu isso, ele viu o seu pecado. Ele viu tanto que ele era indigno de estar diante do Senhor. Eu creio que João também deve ter sentido a mesma coisa. Mas aí a gente percebe que Deus é bom porque ele é santo. Nós entendemos que ele é justo porque ele é santo. Que ele é fiel porque ele é santo. Que ele é misericórdia porque ele é santo. Este é o ponto mais elevado da natureza de Deus. O Senhor é santo, santo, santo. Outra coisa importante que João percebeu é que naquela adoração eles diziam assim, aquele que era, que é e que há de vir. Então o Senhor há de voltar, o Senhor há de vir. Ele virá para buscar a sua igreja, ele virá para resolver todas as coisas deste mundo, para resolver e zerar todos os problemas, todas as injustiças, iniquidades e todo o mal, ele vai remover da face da terra, vai estabelecer o seu reino. Isso também o Apocalipse vai mostrar lá na frente no capítulo 20. Então há um futuro glorioso para aqueles que amam a Deus. Nós não perdemos a nossa vida quando nós adoramos a Deus, quando nós entregamos a Ele os nossos sonhos, as nossas preocupações, os nossos problemas, porque é assim que nós entregamos o coração a Deus. É quando nós falamos dos nossos sonhos, é quando nós colocamos Deus na nossa vida, quando nós colocamos Ele como o ponto número 1, como aquele mais importante. Em toda e qualquer circunstância nós vamos a Ele. É como disse o salmista também, lá no Salmo 16, no último versículo, verso 11, ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Na presença do Senhor há plenitude de alegria, há decisões autorizadas. Na presença de Deus nós vencemos, na presença de Deus nós superamos as adversidades e os problemas. Na presença do Senhor nós resolvemos todas as coisas. Agora imagine quando chegar aquele momento em que o Senhor vai dizer, sobe para aqui, e nós vamos ser levados num abrir e piscar de olhos,
como diz em 1 Coríntios 15, para vivermos eternamente diante do Senhor. A vida não termina aqui. A vida não termina com talvez 50, 60, 80 ou 90 anos. A vida que o Senhor tem para mim e para você é uma vida eterna. É uma vida de glórias, é uma vida de abundância, de misericórdia e de justiça, onde não há o pecado, a mentira, onde não há o luto, onde não há mais nenhuma das misérias desta vida. Mas só através do sangue de Jesus, só através do Cordeiro de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Se você gostou deste vídeo, compartilha com os teus amigos, tá certo? E que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, e até o próximo.